E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Esse ano, com todos os objetivos abertos, a gente está vendo o modelo Fernando Diniz no São Paulo. Demorou, mas já podemos dizer que o São Paulo hoje tem a cara, o selo Fernando Diniz de qualidade? Olha, eu tenho gostado do que eu vi até aqui. Mas vou ficar com um sentimento do Zinho, que fez o último jogo do São Paulo na Libertadores. Dá pra tirar mais, extrair mais desse elenco. Inclusive naquele jogo que o time fez o quê? 22 minutos? 20 minutos, né? Incríveis. Espetacular, maravilhoso. Se mantivesse, Zinho, e amigos, durante os 90 minutos é difícil, mas sim, 80 minutos de jogo, 70 de jogo, que é um número... Depois até retomou, eu só achei o recuo no primeiro tempo, depois fez 2-0 esses 20 minutos, recuou demais, aí veio para um jogo bem conservador, dos dois homens de lado, o Antony e o Vitor Bueno, voltar na linha dos laterais, fez uma linha quase que de 6. Né? Então aí o Tietê entrando como volante e 3 jogadores na frente dele, o Pato, o Daniel Alves e o Igor Gomes, na intermediária. E deu muita... Tanto é que a equipe da LDU terminou o primeiro tempo com mas futebol é o resultado. E o São Paulo conseguiu e foi merecedor. Só que eu acho que se jogar e recuar dessa forma contra equipes melhores, pode ter problema. Pode correr o risco. Mas o legal é que o selo Fernando Diniz reconheceu isso. Isso que eu acho legal. Ele mesmo falou, não gostei, no vestiário já pedi para o time adiantar um pouco mais essa marcação, e isso aconteceu, o São Paulo voltou e fez o terceiro. Sim. Aí o Sornosa foi expulso, facilitou mais as coisas e o São Paulo tomou conta. Mas já assim, entrando no assunto, eu acho que tem isso sim. O dedo dele, o selo dele, a filosofia de jogo, posse de bola, trabalho, triangulações pelo lado, variações de posição. Ora o Vitor Bueno está na esquerda, ele troca de posição com o Antony, ele fixou o Daniel Alves como um volante, eu considero ele um meia organizador. O meia atacante é o Igor Gomes. O Daniel vem mais de trás. Vem mais de trás, olha o jogo de frente, e o Tietê é o primeiro. Agora, ele tem uma dupla de zaga que eu acho muito boa, Arboleda e Bruno Alves. Um lateral esquerdo que se torna uma opção ofensiva, o Kingnaldo, o Reinaldo, que está jogando muito bem, é o batedor de pênalti. E uma segurança na lateral direita com o Juan Fran. E eu gosto do Volpe. Então ele tem um time equilibrado, bem montado. No banco ele tem algumas peças que ele pode fazer variações. Melhorou bem o São Paulo, mas aí eu não posso me contradizer. O resultado é fundamental vencer. Ganha os jogos. O Pato voltou a fazer gol. O Pablo era cobrado. Entrou no jogo contra o Santos, que o time também ganhou um gás novo quando Jobson, né? Foi expulso, porque o Santos estava ganhando de 1-0, teve chance para ampliar, jogo equilibrado, aí o Jobson foi expulso, o São Paulo tomou conta, virou com 2 gols do Pablo, que ganha moral. Então, aquilo que eu falei, e você respondeu muito bem, você falou muito bem, o São Paulo lá no ano passado, ele adotou um pouco... Exatamente. Opa, vou dar um passinho atrás, não é o estilo que eu gosto, mas vou dar um passinho atrás aqui, que eu estou conhecendo. O que fez com o Internacional nos primeiros jogos da Libertadores. É o que o Thiago Nunes pode fazer. Calma aí, segura um pouquinho, organiza aqui, o Quesada fala muito isso. Arruma a casinha, organiza para depois propor o jogo. Primeira coisa. Agora, tem alguns pontos bem positivos. Por exemplo, vocês sabem que o Diniz não estava esperando nada do Pato. Não estava, porque o Pato estava prestes a ser negociado. Ano passado teve jogo que ele não foi relacionado com o Diniz. O Pato tinha uma chance de ir para o futebol do mundo árabe ou para a Turquia. Ele não aceitou. Aí tinha lá um gatilho no salário que, se ele ficasse essa temporada, ele sairia de um salário X e praticamente 4 vezes mais, né, a partir de 2020, como de fato aconteceu. E o Pato, gente, é um cara diferente nessa temporada. É um cara que está mais empenhado,
Tem alguns que precisam do cabelo para ter força, era o Sansão, né? O Pato rapou a cabeça, ele ficou ligado, parece que era o cabelo. E tem uma vantagem, porque ele não se preocupa mais em passar o gel no intervalo do jogo, como fazia na época do Corinthians. O Pato está mais ligado, com mais vontade, ninguém discute a capacidade técnica do Pato. O Pato tem uma qualidade incrível para dominar a bola. Sabe quando você vê que quando o cara é bom, quando tem aquele bumba meu boi, a bola vem lá do alto? Tem jogador que dá canelada na bola. O Zinho não, o Zinho dominava a bola assim, ó. Às vezes errava, mas o Pato faz isso. Às vezes, eu também de vez em quando errava. Eu mais errava do que acertar. O Pato tem uma qualidade, não, é sério, o Pato tem uma qualidade para tocar, para tratar com a bola, que é um negócio impressionante. Então, o Pato se transformou num grande reforço do São Paulo na temporada. Um cara que, como você lembrou, Luciano, estava lá no ano passado, nem no banco ficava, né? Muita gente, a torcida pé da vida aqui com ele, e é um cara que o Diniz conseguiu, de certa forma, recuperar. É o Pato, cara. Ano passado... Apesar de todos os problemas que a gente sabe, né, e do futebol que o Pato deixou aí lá na Itália, no Milan, ele pode ser um cara importante nessa temporada. Ano passado, Mauro Naves estava em São Paulo, pode até falar pra gente melhor, mas pelo menos à distância chegou a circular uma informação de bastidores que o Pato e o Fernando Diniz não falavam a mesma língua no ano passado. Esse ano, e várias vezes que a gente plugou, que a gente usou imagens ao vivo do São Paulo, no CT da Barra Funda, no Bom Dia Fox, quantas vezes flagramos aquela conversa de pé de ouvido, do Diniz com o Pato. O que ano passado não existia. Porque ele não estava entregando o que qualquer técnico iria esperar de um jogador como ele. Assim, desde que o Fernando Diniz surgiu, assim, eu me identifiquei muito com ele, com o método que ele... e o jeito que ele vê o futebol, eu passei a torcer muito para que ele desse certo, etc. E acho que agora, este ano, ele tem a melhor oportunidade com esse grupo de fazer o trabalho do jeito que ele quer. Concordo com vocês que o ano passado ele não foi o Fernando Diniz que ele quer ser. Tanto assim que o time fez poucos gols, mas em compensação sofreu poucos gols no ano passado, né? O São Paulo foi 6º colocado, ficou lá com saldo de 9. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então... Mas o pior ataque da história, né? Então, o ataque muito ruim. Não tanto pelo esquema do Diniz, como pelo tanto de gols que se perdia e não se fazia. Até criava muitas chances, estava parecendo um pouco o Corinthians de agora do Thiago, que até cria, mas a bola não entra. Com o Fernando aconteceu muito isso. Aí os números, apesar da colocação boa, entrou logo direto na fase de grupos, os números, assim, não parece que não combinavam e não combinam com o trabalho do Fernando, sabe? Acho que sofreu 30 gols, só fez 39, ficou com saldo e tal. Acho esse ano que ele tem a melhor oportunidade de fazer o que não foi possível no Atlético Paranaense, o que não foi possível no Fluminense, eu acho que é possível fazer agora. E contando, claro, com boas fases, né? Ninguém faz nada se não tiver também um time inspirado. Não adianta você treinar e a coisa não andar. Ele tem o Daniel Alves muito bem esse ano no meio, tem o Pato que tá acordado. Vamos ver até que ponto o Pablo volta a ser uma peça útil. Mas tem Igor Gomes, tem o Reinaldo muito bem, enfim, a defesa, como disse o Zinho. Ele tem um elenco que acho que não é melhor do que o do Palmeiras, então não diria que dos paulistas é o melhor, porque se você somar lá 20 e poucos jogadores, acho que o Luxemburgo tem mais opções do que o Fernando, mas ele tem sim um elenco que pode fazer o time jogar aquilo que ele sempre quis. Ele tem, na temporada, ele tem 12 jogos. Eu estava checando aqui, o São Paulo, só em 75% desses 12 jogos, fez gols. Só não fez gols em 3 oportunidades. Nos empates, nos clássicos, Palmeiras e Corinthians, e na derrota para o Botafogo. Foi 1-0. Sim. Que o Fernando Diniz usou uma outra equipe. Né? Foi 1-0. E assim mesmo se discute o gol do Botafogo, né? Mas tem um lance polêmico, tem um pênalti não marcado, né? Bom, enfim. No quesito arbitragem nesse ano no Campeonato ele é muito prejudicado. O São Paulo foi prejudicado. Não fez mais gols, inclusive o Pato, porque tiraram os gols. 2 gols contra o Novo Horizonte. Tiraram os gols do Pato aí. Teve o erro lá clamoroso do impedimento no jogo contra o Santo André. Contra o Santo André, do primeiro gol do Santo André. Corinthians teve o pênalti lá no final também. Queçado, olha aqui, ele tem 18 gols marcados em 12 jogos. Dá uma média exata de 1,5 gol por jogo.
Melhorou. Melhorou muito. No ano passado, como o Mauro lembrou, o time tinha mais gols, mais jogos do que gols. E aqui, isso é inadmissível para qualquer são 9 gols sofridos. 9 gols sofridos, que dá uma média de 0,75 gols sofridos por jogo. Mas dá para melhorar ainda esses números defensivos. O que eu acho interessante, porque assim, eu acho o Juanfran, o Zinho fez aqui uma menção ao Juanfran. O Juanfran realmente é um cara muito experiente, mas ele estava acostumado a jogar num Atlético de Madrid que tinha aquela primeira linha de 4, que os caras não saíam de lá nem por decreto, né? É verdade. Ele trouxe esse DNA, né? Eu não sei se casa muito com o estilo de São Paulo, porque definitivamente o Juanfran não é aquele lateral como o Daniel Alves era nos bons tempos, do cara ir até a linha de fundo, ou ter a capacidade de ler o jogo, ir para o meio e definir a partida. Tudo bem que, né, quando você tem um Messi em campo, a tua qualidade também aumenta, porque você sabe que uma pifada te consagra. Mas assim, eu acho que esse garoto Igor, o outro Igor, né? Vinícius. O Igor Vinícius, se bem lapidado, até pelo fôlego, ele é muito bom no apoio, né? Se melhorar o quesito marcação, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele ganha essa posição. E aí a gente vai ter um lateral, né? A gente vai poder ver um lateral do lado direito que tem a mesma vitalidade do lado esquerdo. Porque o King Naldo, né? Como brincou aqui o Zinho, tá voando, o que o Reinaldo voa no São Paulo, diferentemente daquela primeira passagem dele pelo São Paulo, que a torcida queria ver e não queria ver o Reinaldo, né? Não, mas ele é um desde o ano jogador. passado ele tá bem, né, cara? Muito bem. Porque, Sara, quando é que vai embora o Anthony? No meio do ano? Então, aí isso Iria, aí... né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele não está jogando o que pode jogar. Sim. Mas ele é uma peça importante. Ele é um jogador... Até por isso que ele comentou. Com o Juanfran, é muito importante ele, porque ele é que faz a jogada pelo lado. Inclusive o lance do pênalti. Então. É ele que é o escape pelo lado direito. Ele tem a obrigação de ter que voltar tanto. Ele é um jogador diferenciado, sem dúvida alguma. Então, assim, se o Diniz perde o Anthony, é claro que não sei se ele vai conseguir substituir a altura ainda esse ano, né? Acho difícil. Apesar de que o Anthony ainda não foi lá para a seleção, tal, voltou e tal. Acho que não está mostrando. Que joga ainda no São Paulo? Então, essa parada? Pois é, ele não mostrou o que ele pode mostrar, sim, porque ele tem um grande potencial, é um grande jogador, é jogador para ser titular em seleção olímpica, etc. e tal. Mas se ele for embora, o Fernando perde. Ele tem o Toró, né, no banco ali, que é de velocidade. Agora, uma pena é o Rojas, né? Que ainda não voltou, que faz esse corredor pelo lado direito. Mas com a saída do Anthony não pode ser uma possibilidade? Não, eu digo assim, dele se recuperar. É uma pena que ele ainda não se recuperou. Vai ter mais tempo para recuperar mas ele é esse jogador para fazer essa função. Vamos ver como ele vai voltar. O Hernanes era uma convicção no início da temporada do Diniz, né? Começou o ano com o Hernanes titular. E me parece que, eu sou muito fã do Hernanes, mas me parece que nesse momento ele é uma opção nesse time. O que hoje em dia também não é mais nenhuma questão impactante, né? O Porque Hernanes, hoje você joga com 12, 14 jogadores. Guardando as devidas proporções, não estou fazendo comparação aqui, estou falando de como está sendo utilizado. É o Diego no Flamengo. Perfeito. O Hernanes. O Diego não é o titular, mas ele é um titular. Porque todo jogo ele entra, ou quando vai fazer vai mesclar, Vitinho, ele entra. É porque faz a mesma função, o Diego com ele ali, ele pode fazer um segundo. Ele pode. Assim, é porque o garoto, o Igor Gomes, mais velocidade, mais mobilidade, tá mais novo, então entra mais na área. Você vê o gol que ele faz, ele inicia a jogada no meio, abre a jogada para o Pato segura a bola. Eu até no comentário falei que o Pato dominou e ficou, vem Vitor Bueno, passa, e esperando mesmo. Chegou a pisar na bola. Pisou, ficou esperando. Aí o Vitor Bueno ele faz a ultrapassagem, quem infiltra na área? Porque o atacante saiu. O Pato saiu para o lado para receber a bola do Igor Gomes. E quem penetrou para finalizar foi o Igor Gomes. Então, assim, tem essa velocidade para fazer isso. E aí jogar o Daniel Alves com o Hernanes no meio, fica mais lento o meio campo. E vocês gostam do Pablo e do Pato juntos?
Então, olha só empolgou? Que interessante. No time do Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, o Pablo era o 9, né? Era o 9. Era o 9. Se bem que, antes dele ir porque o Pablo foi para o Real Madrid, né? Chegou para o Real Madrid, olha só. Antes disso, teve um campeonato, o próprio Pablo já contou isso pra gente, Zinho. Ele jogou de lateral esquerdo um campeonato paranaense e foi bem. Só que assim, nesses últimos anos, quando ele foi utilizado, raramente lá no Atlético e no São Paulo algumas vezes atuando pela ponta, ele não rendeu. Então, na minha cabeça, um disputa posição com o outro. É Pablo ou Pato, a não ser que você mude um esquema, né? Você coloca os dois encravados e mude o esquema. No jogo contra o Santos, ele não entrou no lugar do Pato, porque o Santos ficou com um jogador a menos. Aí é diferente. E aí o Fernando Diniz, né, foi tirou ousado. O Bruno Alves, perfeitamente. Mas em condições normais, 11 contra 11, né? Às vezes ele tem entrado no lugar do Vitor Bueno para fazer mas eu concordo com você. Fica aquele sacrifício dele voltar para acompanhar a lateral, acho que não é mais a dele. Agora eu queria contar um negócio para vocês que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando e que o Zinho arrematou aqui. Porque assim, a questão da vitalidade é tudo no futebol, né? Ninguém vai tirar a leitura do jogador que o Hernanes é. O Hernanes jogou muita bola no São Paulo, o cara foi na Itália, ele jogou bem todos os times italianos que ele defendeu 3 times italianos, né? Só que assim, não tem mais a vitalidade. Claro que não tem, né? Tem uma hora que a coisa começa, né? O Zinho foi jogador, sabe. Aquele garoto que começou no final da carreira é duro, cara. Porque você pega uma molecada que corre aí, é difícil, infelizmente, né? O futebol é tão maravilhoso, mas ele arrebenta com o cara quando ele passa dos 35, 36. Infelizmente é assim, né? Se não fosse assim, os grandes craques estariam jogando até hoje. Mas assim, eu perguntei isso pro Hernanes, o Hernanes falou... tem muita gente que acha que não casa o meu futebol com o Daniel. Na realidade, casa. Porque o Daniel é o cara que pode pifar, e ele tem uma capacidade... Quantas bolas que ele não pifou pro Messi no Barcelona? E o Hernanes é um cara que tem uma capacidade de chegar na área e ele é um excelente... Ele é o líder de assistência do Campeonato Paulista. E ele é um excelente chutador. Então, quer dizer... Se os dois fisicamente estivessem, vamos lá, botar uns 5 anos atrás aí. Você imagine ter uma dupla dessa no meio campo, imaginando o Daniel Alves não jogando na lateral. Então é da mesma forma como a gente está montando o time. Tietê está muito bem no time de São Paulo, que é ele o primeiro volante, mas tem capacidade para sair. E Daniel Alves e Hernanes, com os dois moleques rápidos pela ponta e Pato ou Pablo ali no comando de ataque, seria um São Paulo melhor do que aquele que a gente... Você está falando de 5 anos atrás, né? Eu estou dando uma forçada aqui, né? Não, é claro, porque o problema de hoje é exatamente colocar... Para não tirar a capacidade dessa nossa leitura de saber o tamanho do jogador que o Hernanes é, né? Não, o Hernanes é um baita do jogador. Além de tudo experiente, né? Já está na 5ª Libertadores aí. É claro que ele acrescenta, mas acho que acrescenta agora, entrando, segundo tempo e tal. Ele e o Daniel, acho que vai ser difícil o Diniz usar os dois exatamente por causa da idade. Se tivesse 5 anos a menos, jogariam os dois com facilidade. Mas acho que hoje, pela vitalidade do Igor Gomes, o Hernanes vai ter que ficar ali no revezamento e tal. Com relação a Pablo e Pato, eles andaram até dando assistência um para os outros, né? Mas também para começar jogando, eu acho que difícil. Vai ser um ou outro. Mas já tivemos várias oportunidades esse ano, inclusive, de um estar e o outro entrar. Mais o Pablo, né? Do Pato estar e o Pablo entrar. E aí um passar a bola para o outro, dar assistência. Dá certo, dá para encaixar. Mas acho que não vai ser para início de jogo, não. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.